Boa noite, você que nos acompanha pela Web Rádio Sagrada Família, também pela difusora Pai Eterno AM 640. Seja muito bem-vindo ao programa Por uma Família Melhor. Quero dar as boas-vindas, o meu abraço aqui para todos que nos acompanham nas redes sociais, no Instagram. Tem padre aqui já acompanhando a gente. Ixi, Mandando peso, ó. abraço aqui, mandar abraço aqui para todo mundo que está nos acompanhando, pedindo orações. Hoje é dia de Mister Santos aqui no programa. E boa noite, qual que vai ser o nosso tema? Boa noite, gente. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam se preparando para esse Natal que está chegando. E não existe uma forma mais linda de se preparar para o Natal do que sendo caridoso com o irmão. Ou seja, mande presente pra gente, nós aceitamos. Depois eu vou deixar ali no link, né, todos os meus dados para você quiser mandar um presente, gente. Eu aceito até comida, pode mandar um panetone. Faça o meu Natal mais feliz. Bom, meu nome é Rafael. Nós somos do Mister Santos, que é o podcast Jovem Católico, favorito de quem, Guilherme? Do Papa Francisco. Que inclusive fez aniversário ontem. Uai, foi mesmo? Parabéns, Papa. Era aniversário do Papa, muito importante. Pois é, Papa. A gente Era sabe que ele aniversário. acompanha, né? Aham. Então, É aniversário natalício ou de ordenação? Você Natalício. sabe? Natalício, de idade, né? Quantos Pois é. anos, você sabe? 84. 84 anos. Vou confirmar e no próximo bloco a gente fala. O que importa é que a gente lembrou. Francisco, um beijo pra você. Eu sei que está escutando a gente agora, né? E aí, pessoal, meu nome é Guilherme, né? Sou do Mister Santos também. E eu também tô aceitando presentes. Um abraço muito carinhoso para você que nos acompanha pela Web Rádio Sagrada Família, pelas redes sociais da Basílica Sagrada Família, também pelas ondas da Rádio Difusora Pai Eterno AM 640. Seja na fazenda, seja no carro, seja no aplicativo ou na internet, no mundo inteiro. Seja muito bem-vindo, o nosso programa só está começando. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Jesus, Maria e José, minha família nossa é. Jesus, Maria e José, minha família nossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Vencer Sagrada Família, vencer Basílica, a extensão sempre da sua casa. Eu quero mandar um abraço muito especial pro pessoal que está me acompanhando pelo meu Instagram, lá de São Paulo, né? Os amigos redentoristas, fraters lá de São Paulo tá aqui acompanhando. O pessoal de Rio Verde também, Goiás, está mandando sua mensagem aqui. Um abraço muito carinhoso para vocês da paróquia Santo Antônio de Pádua, né? Todo mundo aí da Diocese de Jataí. Quero mandar um abraço muito especial também pro pessoal lá no Espírito Santo. Esse mês passado agora eu estava lá no Espírito Santo. Fui muito bem acolhido pela Diocese, né? Pela Arquidiocese lá de Vitória. Então um abraço muito especial para vocês, né? Muita gente acompanhando, mandando mensagem para mim de outro país, mandando em espanhol, Caraca, nossos irmãos. internacional. Internacional. Olá, chicos. Buenas noches, muchachos. E também mandar um abraço muito especial pro meu irmão que está acompanhando, lá da Itália. Ele mora lá em Roma. Buonasera, messere. Então mandar um abraço muito especial também para ele que acompanha sempre o programa Por uma Família Melhor. Hoje nós estamos indo para a reta final do ano já. E nós temos vários, né, temas, falados sobre vários temas. O Mister Santos vai estar aqui também
no Ano Novo, dia 24 e 25, o podcast católico vai estar aqui falando um pouco sobre o Natal, né? Falando sobre a história do Natal, falando também um pouco sobre esse sentido, né? Do Natal, também de Cristo, né? Nós comemoramos não apenas uma data especial, mas nós comemoramos o nascimento de Cristo. Cristo nasceu, né? E se fez homem, se fez carne como nós, e nós celebramos isso. Mas infelizmente, como nós temos festas, nós temos comemorações, nós temos muitos vícios também, né? E Verdade. muitas pessoas acabam caindo nesses vícios, não apenas de bebida, de droga, mas vários outros vícios. E esse vai ser o nosso tema de hoje, vícios. Semana passada, para quem não acompanhou, nós falamos um pouco, na verdade não, nós, né? A Núbia e a Marcela, até porque o Mr. Santos, nós somos 4 jovens. Hoje estamos eu e o Guilherme aqui. Mas elas falaram um pouco sobre o ócio, né? Sobre como que esse isolamento social, essa nova realidade que a gente está vivendo, faz as pessoas ficarem ociosas. A gente está, vamos dizer assim, aos poucos ainda voltando, mas aí não voltou 100% ainda, tem coisas assim ainda que não voltaram. E uma coisa que a gente tem que enfrentar bastante é a respeito do ócio, que é o tédio, que é sem fazer nada. E existe aquela frase que acho que todo mundo já escutou, que é cabeça vazia é oficina do diabo. E isso é verdade, tanto é que inclusive São Bento, lá nos primeiros séculos do cristianismo, ele elaborou a regra, né, que ele passava nos seus mosteiros, né, que era ora et labora, né, que significa reza e trabalha. Basicamente é o seguinte: enquanto você não está se ocupando das suas orações, das suas atividades religiosas, você tinha que estar fazendo alguma coisa. Ou você ia trabalhar confeccionando roupa, ou trabalhava na cozinha, ou limpando. Porque São Bento ele falava que quando a gente ficava ocioso, desocupado, dava vazão pro demônio entrar. Essa frase, tipo assim, a oficina, cabeça vazia, oficina do diabo, ela contém uma sabedoria tão grande. E é isso, assim, mais ou menos que São Bento queria combater. E até a igreja fala sobre a ociosidade, que a ociosidade é inimiga da santidade, porque a santidade, ela trata-se de uma iniciativa, e uma pessoa ociosa é aquela pessoa que fica na zona de conforto, que não vai adiante. Então, eu tô puxando esse tema da ociosidade porque o ócio causa os vícios. Sim. Não tem... E voltando antes de entrar nos vícios, eu falava, inclusive, nesse programa anterior, da perda do sentido também, do sentido das nossas vidas, né? Quanto nós ficamos muito ociosos, muito parados, nós acabamos falando sobre um tema que é a depressão. Inclusive, o programa de domingo agora, Por uma Família Melhor à Tarde, vai falar sobre a depressão. E a gente acaba entrando nessa perca de sentido da vida e talvez inicie ali até uma depressão profunda, né? E nós temos que saber qual o sentido da nossa vida, né? Como cristãos, como jovens. E aí eu lembro também daquele grande santo, né, que nos conduz, que foi jovem até os últimos dias da sua vida, que foi São João Paulo II. Ele que falava que o jovem ele precisa de sentido para a vida. O jovem, alguns anos para cá, vem perdendo esse sentido. E somente sabendo qual o sentido na nossa vida que nós vamos poder encontrar a verdadeira felicidade que nós procuramos, né? E que nós cristãos sabemos que a verdadeira felicidade é Jesus Cristo, é seguir os ensinamentos e procurar sempre estar com Deus, através da oração, através do amor ao próximo, né? Que entra um pouco nesse sentido do Natal. E às vezes, muitas vezes, né, as pessoas acabam confundindo isso, né? E acaba querendo pensar que fazer confraternizações, entrar nos vícios externos, né? As festas, entrar na bebedeira, né? E às vezes até o vício de não rezar, perder o sentido ali e não querer rezar, perder o sentido, né? Fala, eu não consigo rezar, né? E a gente encontra muitas pessoas que mandam, né, o seu depoimento, que falam, me ajuda a rezar, eu quero aprender a rezar. E
E acaba que eu acostumei tanto com as coisas do mundo, com Instagram, com Facebook, com a internet, com televisão, que esqueço do óbvio, né? Vicia tanto na tecnologia, que também é um vício, e que esquece do principal, do verdadeiro sentido da nossa vida, né? Que São João Paulo II fala, os primeiros números do catecismo também fala, que é Jesus Cristo, está em oração. Então, eu acredito que é muito importante você que nos escuta estar sempre sintonizado com Deus, através da oração, através desse diálogo com Deus e saber que o nosso verdadeiro sentido da vida, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, é estar em unidade com Deus e levar esse amor que ele deixou a nós aos outros. Uhum. E se você não tem um sentido na vida, não tem um propósito, né? Não segue o caminho de Deus, você acaba querendo preencher a sua vida com algo. E esse algo é o vício, né? O que que é o vício? São habitualidades, né? São coisas rotineiras que você faz ruins, coisas ruins. As virtudes são coisas boas que você faz habitualmente. Então o vício, ele é contrário à virtude. E o vício, o que que acontece? Você começa fazendo, faz um dia, faz outro, faz outro. Quando você vê, você tá amarrado, né? É mais ou menos Você assim, vai se amarrando. é uma corrupção do hábito, na verdade, né? Até Aham. porque existem coisas assim que isoladamente separadas não são pecado. Por exemplo, você beber uma bebida alcoólica. Você gosta de tomar uma cerveja, um vinho. Não é um pecado você beber. Só que o hábito de se constantemente beber, se embriagar, e esse hábito tem uma corrupção, né? Acho que se a gente for tentar definir o vício é uma corrupção do hábito. Então esse ato que moralmente era neutro, que é beber, que é mexer no celular, que é jogar videogame, essas coisas, ele se torna corrupto e por conta disso torna-se um vício. Ou seja, é uma coisa que talvez pode não ser. Porque existem coisas que as pessoas viciam que já é naturalmente pecado. Mas existem coisas assim que podem não ser pecado e a pessoa vicia. Então, há essa corrupção do hábito em que a pessoa, ela coloca aquela coisa num patamar para preencher, talvez por carência, talvez por necessidade, ou coisa assim do tipo, mas ela coloca essa coisa num patamar. E qual que é o problema, assim, do vício, né? Tipo assim, por que que o vício é errado? Porque, na verdade, a pessoa, ela torna-se escrava daquela coisa. Então, se a pessoa, ela é viciada em álcool, ela vai fazer de tudo para poder beber. Verdade. A pessoa é viciada em drogas, ela faz de tudo para poder continuar utilizando a substância entorpecente. E isso é uma realidade que a gente vê porque os jovens hoje estão viciados nas drogas. Aí rouba, mata para poder conseguir dinheiro, tudo para poder sustentar o vício que eles têm. Então, o problema do vício é que, na verdade, ele corrompe a nossa finalidade primeira, que é a Jesus Cristo, que é a Deus. Então, você que deveria ter Cristo como aquele ponto central, como a finalidade, você troca, na verdade, Cristo por uma outra coisa. Seja o celular, seja a bebida. É aquela coisa, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tem como seguir dois deuses, né? Você segue a Deus ou você acaba substituindo ele por outra coisa na sua vida e acaba se perdendo. E você não percebe, né, Rafael? O vício, ele não deixa você perceber que você tá aprisionado. Ele te segura. A pior pessoa pra descobrir que ela é viciada é o próprio É o viciado. próprio viciado. Porque eu já vi gente, tipo assim, o pai sabe, a mãe sabe, os irmãos sabem, só a pessoa que não sabe. Por quê? Porque até a própria consciência dela se torna corrupta. Na verdade, a pessoa, ela tem uma falsa percepção da realidade. Já vi gente assim, não, eu não sou alcoólatra, eu bebo Socialmente. eu bebo socialmente. Eu bebo. Gente, se você faz uma coisa e você não consegue ficar sem, já é um indício do vício. Tem gente que não consegue passar o fim de semana sem beber. Talvez a pessoa nem enche a cara, nem se embriaga totalmente, mas só o fato dela querer aquilo, dela não conseguir largar, já se torna um vício. Então a própria consciência da pessoa, ela se torna viciada, na verdade. Na área do direito, quando a gente fala de uma coisa viciada, um vício, fala-se de um erro. Então, um vício é um erro, ou seja, é um erro de vontade, é um erro de consciência, e a pessoa se torna-se apegada a essas coisas e transforma aquela coisa que ela é viciada no seu Deus. E às vezes o vício ele vem
com objetos que a gente nem imagina. Eu tenho um amigo meu que é viciado em Coca-Cola. Então ele não vive. Todos os dias ele tem que tomar Coca-Cola. Então às vezes ele tá parado assim, de repente, falou, eu preciso de Coca-Cola. E vai e compra uma Coca-Cola para beber. E assim, é algo bobo, mas algo que acaba dominando ele. Ele é uma necessidade. Vira um hábito. Vira um hábito, né? E muitas vezes a gente vê isso também, que também é uma doença, mas que é o cigarro, né? Que causa essa dependência, né? E passa do vício. Chega a ser uma doença. Prejudicial à saúde, né? Sim. Acaba afetando a pessoa e ela nem percebe. Eu acredito, assim, que todos os vícios que não seja Jesus Cristo acaba nos afetando, né? Eu acho que o único vício positivo na nossa vida é a oração, é estar com Deus, é essa alegria do Evangelho que sempre nos engrandece, né? E como é bom ser viciado em Deus, não é verdade? E engraçado que você falou uma coisa sobre o seu amigo que ele tem esse vício em Coca-Cola, a vontade surge nele involuntariamente. Porque acontece, a gente, talvez, por exemplo, num dia quente, ou depois que você joga bola com seus amigos, dá aquela vontade de tomar uma coca, né? Tipo assim, uma coca gelada, ou de confraternizar. Mas você vê assim que a própria mente, a própria consciência, o próprio corpo da pessoa, ele é corrompido de uma forma de que ele não escolhe ter aquela coisa. O corpo anseia. E isso é uma corrupção porque o nosso corpo, na verdade, a nossa alma, ela é direcionada para Deus. Salmo 40 diz, né, que assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti. E aí, quando torna-se esse hábito, isso é uma coisa até que a gente pode discutir mais sobre psicologia, que na verdade o nosso cérebro ele se acostuma com aquela substância e que ele entende como uma substância essencial para a sobrevivência. Então a coca, gente, você tomar um refrigerante não tem nada de ruim, mas você tomar refrigerante todo dia causa também consequências no seu corpo, tanto de açúcar que tem um refrigerante. Então eu imagino, por exemplo, que seu amigo ele pode no futuro tornar-se diabético. Não sei quanta coca ele toma por dia, se é uma latinha, se é 2 litros. Tem que contar o ácido fosfórico que tem na coca, que acaba... os ossos. E sim, e aí acaba tendo problema nos ossos futuramente, né? A coca, ela tem o ácido fosfórico que captura o cálcio dos ossos, né? Então, ela tem que ser controlada, assim. A coca é bom, tem coisas que são boas, mas que tem que ser regrado, né? Porque vai fazer mal para nossa saúde em excesso. Muitas coisas em excesso faz mal para nossa saúde, né? Festas e bebidas e muitas coisas têm que ser controlado. É igual você falava, não é não fazer, por exemplo, não é não beber. Jesus também bebia vinho, né? Nas festas, tanto que fez o milagre, né, do vinho lá nas bodas de Caná, mas tudo é controlado, tudo tem a sua hora, momento certo. E quanto isso passa dos limites, passa do controle e acaba virando uma rotina, aí sim é a hora de alerta, né? É o alerta. Será que eu estou me viciando? Será que isso vai ficar prejudicial à minha vida, né? E pensar sempre no sentido também, eu estando bem, eu também ajudo o próximo. Então, para mim ajudar o próximo, eu preciso estar bem. Então, eu acredito que isso é muito forte, principalmente agora no Natal. No Natal fica mais perceptível, né? Você vê as pessoas, por exemplo, famílias se destruindo por causa do vício, né? Vício da bebida, das drogas. Então, o que acontece? Você falou muito bem, o controle, né? Se a pessoa ela não sabe se segurar, ela acaba se convertendo para algo, né? O que acontece? O vício, ele acontece porque a vida da pessoa, ela tá, querendo ou não, faltando algo. A vida dela não tá legal. E ela começa a dedicar a vida dela para esse ponto. Porque ele acha que esse ponto vai trazer, de alguma forma, a felicidade para ele. Então, o vício, ele vem por causa disso, né? Porque a pessoa, ela tá descontrolada, ela tá precisando de ajuda e ela acha algo para ser aquele ponto de referência para ela. Às vezes, até isso aqui, ó, o celular. Você acorda cedo, você tem a necessidade de olhar para o celular, ver se tem mensagem, o cérebro já fica apitando. Será que tem mensagem para mim?
na A rede melhor social. coisa que eu fiz foi desativar as notificações do meu celular. O celular também é um vício muito forte, assim, eu falo que eu sempre tento me controlar, porque eu vivo pelas redes sociais, né? Uhum. E é necessário, porque eu evangelizo pelas redes sociais. Mas tem momentos que a gente tem que se controlar. Por exemplo, às vezes eu tô aqui com o celular, por exemplo, eu tô aqui, meu celular está ao vivo, estou vendo aqui os pedidos de oração, as intenções, né? Então eu saio daqui e eu tento me desligar. Mas aí sempre vai ter algo que me chame a atenção. Então, olha, eu tenho que ver a rede social, eu tenho que ver amanhã. Quantos Eu tenho, likes eu ganhei, quantas e tenho visualizações. que ver, porque amanhã tem isso. E nós temos que ter o controle de parar. Então, esse é o momento de eu parar. É verdade. Esse é o momento de eu descansar. Então, ó, eu vou sair agora pro ano novo, vou ter um encontro com a minha família no Natal, vamos nos encontrar. Não leva o celular, não. Deixa, fala, organiza a sua vida antes. Fala, eu vou organizar antes. Já tem até programas de computador, inclusive eu utilizo, que faz as publicações automáticas, né? Para Olha você só. ali não perder engajamento. Então você vai ali, coloca a programação para ser postado automático, programa-se antes e se desligue. Faça um retiro, né? Um retiro espiritual com você mesmo. Fala, esse tempo eu não vou usar o celular, vou me programar, vou me organizar e vou tirar para mim, né? Vou tirar esse tempo para mim. Isso é até um teste, né? Quanto tempo você consegue ficar sem o celular, né? Você consegue ficar 2 dias sem o celular, sem olhar pra ele? Tem gente que surta se fazer isso. E o engraçado é que tudo que a gente tá falando, todos esses vídeos que a gente tá mencionando, eles causam um mal físico. Uhum. Ah, o celular, que mal físico que vai ter? Gente, eu já vi pesquisas de que, por exemplo, o fato de você segurar o celular, dependendo da posição que você segura, pode dar, por exemplo, olha, eu gosto de segurar o celular assim, ó. Não sei se vai dar pra ver, que eu coloco o meu mindinho aqui, ó. O fato de eu colocar isso aqui, com o hábito, com muito tempo, a articulação pode ficar prejudicada. Uhum. Tanto a articulação dos dedos, né? Que tem pessoas que gostam. Tem uma pessoa que digita, tipo assim, mais rápido que o flash, né? Porque você já digita Coca-Cola, problemas de saúde, álcool, problemas do fígado. Tudo aquilo causa Cigarro. vício. Até cigarro, um pulmão. Todas as coisas que acabam se tornando vícios, mesmo que inicialmente não tenham nada de maléfico, acabam causando um mal físico. E além disso, causa um mal espiritual. Por quê? A pessoa ela tem um esfriamento quanto a Deus. Deus, que deveria ser o centro, que deveria ser a razão final, se torna algo secundário. Então, por conta disso, quando a gente vai se afastando de Deus, vamos supor o seguinte: é a mesma coisa que um planeta que está perto da órbita do Sol vai se afastando. Ele não deixa de ser iluminado por Deus. Vamos deixar bem claro que uma pessoa viciada não é uma pessoa abandonada por Deus, não. Vamos deixar bem claro que Deus não abandona ninguém. Mas é como se fosse um planeta se afastando do Sol. Por exemplo, o planeta que a gente está, planeta Terra, é a temperatura ideal. Agora, se você vai um pouquinho para outra órbita, que é após a Terra, que é Marte, já é uma temperatura que não dá para sobreviver. E aí vai para Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, até que você chega lá longe. A luz do Sol ainda chega, só que é como se fosse morto. Não esquenta. Não esquenta. A luz chega, a gente sabe que tá lá, mas não chega. Não, chega, perdão. Chega, mas não esquenta. E a pessoa que ela se torna viciada, se torna escrava de seu vício, na verdade, ela está se esfriando espiritualmente. Porque ela está se afastando da realidade primeira que ela precisa, que é Deus, e vai se afastando, vai se esfriando. E por que o esfriamento espiritual é tão perigoso? Porque a pessoa ela desleixa da sua salvação. Ela fica naquela zona de conforto, ela não se move, até porque a santidade é um ato de mover-se, é um ato de perseverar. Para você ir para o céu, você tem que estar sem pecado. Sem pecado mortal. Como é que você tira os seus pecados mortais? Através do sacramento da confissão. Ou seja, você tem que ir para a igreja para confessar. Uma pessoa que ela está esfriada espiritualmente, ela não consegue se mover para ir. Você precisa ir na missa todo domingo. A pessoa que está esfriada, ela não consegue ir para lá. Então, causa essa coisa assim, ela se esfria. E por conta disso, ela fica congelada e não se move. E claro que isso vai fazer a gente perder a nossa salvação. Então é necessário que a gente entenda que esse é o problema do vício. Você se afasta de Deus e se esfria. O caminho, você falando, eu imaginando uma história, o caminho do céu sempre é mais difícil. Então, às vezes eu tenho um caminho mais fácil aqui e tem uma escada aqui bem com pedregulhos, com buracos, com obstáculos, que é o caminho do céu que é mais difícil.
Então nós temos que passar algumas dificuldades pelo caminho, né? E nós vemos isso no testemunho dos grandes santos, da igreja, né? Sempre teve esses desafios. Hoje mesmo eu ganhei uma relíquia de Carlos Acutis, inclusive muito feliz. Muito obrigado ao Santuário Basílica que me deu esse presente tão Aceitamos bonito, também, viu? que é, A gente que é tava uma aqui. relíquia do Carlos Acutis. Mas assim, a gente viu ele superando uma doença, né, tão difícil, mas sem perder a fé, sem perder o seu sentido, a sua direção, né, sem cair no vício, e utilizando dos meios da tecnologia, da comunicação, para evangelizar. E eu penso que nos dias atuais nós temos que utilizar de maneira correta, né, os meios não só de comunicação, mas todos os outros meios que conseguem levar a Cristo, né, de maneira correta. E é muito bonito. Em missões que nós fazemos, a Igreja Católica também faz muita missão de porta em porta, e eu, com a graça de Deus, já fiz muitas missões. Nós vemos muitas pessoas que participam pelas redes sociais, pela televisão, pela rádio, pela internet, né? E muita gente se pergunta por que essas pessoas não estão na igreja? Às vezes elas estão na igreja. Talvez a comunicação ali é o princípio, é o pontapé para ela ser acolhida, para acolher ela, para levar ela. Nada começa do telhado. Uma casa ela é construída sobre uma rocha. E para isso tem que ter um início. Então precisa ter uma semente. Eu entrei na igreja por conta de um convite de um grupo, de um encontro de jovens, na verdade, né? De um retiro. Eu não, assim, era católico, ia na missa, mas nunca fazia trabalhos dentro da igreja. E até que me convidaram, eu falei, não posso, porque eu faço faculdade. Na época eu estava iniciando agronomia. E eu não posso, eu faço faculdade. E como que eu vou? Me chamaram para ser coroinha. E eu era grande já, eu tava fazendo faculdade, como que eu vou ser coroinha? E a Barbacha. vergonha de estar ali, né? Ele falou, não, então vamos ser acólitos. Minha paróquia não tinha acólitos. E aí eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro acólito da minha paróquia. E com muita insistência do meu irmão, eu fui para esse retiro. E desse retiro me pescaram. E aí, através dessa oração... E eu via muito as transmissões pela TV, eu achava muito bonito ali os acólitos. E através daquela imagem, daquela comunicação, me fez sentir a vontade também de estar ali. Então, que a televisão, os meios de comunicação, que agora, por conta da pandemia, acabaram ficando um pouco definitivos, mas que esses meios nos inspirem a ir à igreja. Né? Por exemplo, a Sagrada Família, a Basílica Sagrada Família, está 24 horas online. Porém, nós te convidamos a vir aqui. Cristo, ele quer te ver pessoalmente. Vai lembrar que está transmitindo alguma coisa presencial. Sim. Então, que seja assim como o Henderson falou, um mover-se inicial. Tipo assim, Sim. pode ser uma inspiração, tipo assim, nossa, eu tô vendo isso aqui lá, então eu vou lá. Só que toma a iniciativa de ir lá, na verdade, né? Sim, Sair da sim. zona de conforto. Nós temos que estar presentes também pelas redes sociais, assistindo, ouvindo, participando, porque Deus pode estar presente em todos os momentos da nossa vida e agora pelas redes sociais, mas também nós temos que sair da nossa zona de conforto, nós temos que ir. Deus nos chama para caminhar esse caminho. Eu saio daqui e vou andando até lá Trindade. Eu saio daqui da minha casa, que fica bem perto do santuário, e vou andando até Trindade. São quase 30 quilômetros lá. Então tem que ter esse movimento de sair, chega lá cansado, mas quando a gente vê a igreja, vê a imagem do Pai Eterno, tudo é gratificado. É porque Deus ele tem um caminho longo, um caminho difícil, porém na chegada ele nos acolhe, né? E ele chama nós até a sua presença. E ele te convida agora, meu irmão, minha irmã, a estar presente aqui no Santuário Basílica, a estar presente aqui na adoração, nas missas, nos grupos, né? E ele faz esse convite para você. E quando a pessoa ela tá tão no vício, ela não enxerga nada. E o que acontece? O inimigo, né?
ele faz com que a pessoa pense assim, eu não tenho mais salvação, não resta nada para mim. E um chamado desse, um chamado de uma pessoa, tanto online quanto presencial, um apoio, pode ser aquela mãozinha para puxar de volta a pessoa. Sim, sim. E a pessoa ir para a direção certa, né? Às vezes ela precisa só de alguém que esteja na hora certa para chamar ela de volta. Isso faz toda a diferença. Sim, e precisa só de um testemunho, só precisa de um empurrãozinho, né? Um incentivo. Eu vou chamar agora um quadro, já que a gente está falando de testemunho, vou chamar um quadro que é o Testemunho de Fé com o Padre Rodrigo, que vai trazer um pouco o testemunho do santo de hoje. Nessa última sexta-feira, já preparando para a semana do Natal, dia 18, nós celebramos um belo título de Nossa Senhora. Nossa Senhora da Expectação, Nossa Senhora da Esperança e até para nós, o povo brasileiro, Nossa Senhora do Ó. Esse título de Nossa Senhora está ligado ao que nós estamos vivendo. Entramos no segundo tempo do Advento. Esse tempo tão forte, quando já está muito próximo à chegada do Salvador. Maria traz dentro do seu ventre o menino Deus. O menino Deus que vai ocupar o lugar dos nossos corações. Jesus é o Redentor da humanidade. Esperamos o Messias. Por isso usamos essa expressão na liturgia, ó. Esse ó tem um significado muito bonito. Essa palavra que nos traz esperança, expectação. Estamos na expectativa da chegada do menino Deus. E porque estamos na expectativa da chegada do menino Deus, nós sabemos que um grande presente do céu nos é dado. Por isso a troca de presentes e por isso a grande certeza de preparar os nossos corações com luzes, cores, encantos, sabores, para assim celebrarmos com muita expectativa a chegada do menino Jesus. Maria é para todos nós esta certeza do céu. Por isso, meu irmão, minha irmã, nessa sexta-feira, dia de penitência, dia de abstinência, nos preparando para a chegada do menino Jesus, nesta semana que se aproxima, nós temos a grande graça de celebrarmos hoje a festa da expectação. Eis que está muito mais perto do que nós imaginamos. Esperamos tanto por esse momento. Esse ano que tanto precisamos desta graça, o nascimento do menino Deus em nossas vidas e em nossas histórias. Quem é a portadora desta graça? Quem traz essa graça na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós? A bem-aventurada Virgem Maria, a Senhora do Ó, a Senhora da Expectação. Ó vem, Emanuel, ó vem, Senhor Jesus. Eu quero teu fogo, Senhor. Eu quero o teu fogo, Senhor. Fogo, igreja! O catecismo da igreja diz que o fogo é um dos símbolos mais expressivos da ação do Espírito Santo. Quero falar com você hoje sobre o fogo do Espírito Santo de Deus. Quando o Pentecostes aconteceu, desceu sobre os apóstolos línguas de fogo. Quando Deus quer dizer sobre ele
Ele diz em Deuteronômio que é um fogo consumidor. Em Isaías 6, Deus mostra o que Ele quer fazer com o fogo em nossas vidas. Um anjo traz na tenaz uma brasa direto do altar de Deus para tocar na língua do profeta. E quando essa brasa é tocada na língua do profeta, os pecados do profeta são apagados. Deus quer te purificar com o fogo do Espírito Santo. Meu irmão, se você for num garimpo hoje e encontrar uma pedra bruta de ouro, você vai descobrir que a pedra está toda suja, que ela não está brilhando como nós vemos nas nossas joias. Mas se você coloca o fogo, ela purifica tudo e deixa o ouro brilhando. Meu irmão, você é uma pedra preciosa. Você é uma pedra que está pronta para ser purificada pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Eu olho para você, eu te digo, o Espírito Santo quer mudar a sua vida e Ele quer derramar fogo. Aconteceu comigo. Antes de conhecer, antes de experimentar o fogo do Espírito Santo, eu não era nada. Totalmente na desgraça, nas garras de Satanás. Mas quando eu experimentei a primeira vez o fogo do Espírito Santo, a minha vida foi restaurada, a minha vida foi transformada. E hoje eu posso dizer para você, eu não consigo mais viver sem o fogo do Espírito Santo de Deus. A minha vida já não é mais a mesma. Eu tenho sede do fogo, eu tenho fome pelo fogo de Deus, porque eu sei que o fogo de Deus muda a nossa história. Você tem alguma coisa na sua vida que não é de Deus hoje? Você tem alguma sujeira no seu coração? Você tem alguma coisa que não te leva para Deus, que te afasta de Deus? Eu te digo, creia, receba o fogo do Espírito Santo onde você está, em nome de Jesus. O Senhor quer te incendiar, o Senhor quer te purificar, o Senhor quer te transformar pelo fogo do Espírito Santo. Viva a sua vida desejando, até o fim dos seus dias, ser incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Recentemente o Papa Francisco pediu aos líderes da igreja: propaguem o batismo no Espírito Santo. Interessante, a palavra batismo quer dizer mergulhar em água. Deus é o fogo consumidor. E a palavra de Deus diz em Lucas 12 que Ele veio trazer fogo sobre a terra. Se Ele é fogo consumidor, se Ele veio trazer fogo sobre a terra, e se Ele quer nos batizar, João disse: eu batizo com água, mas virá aquele que nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deus hoje quer te mergulhar no fogo do Espírito Santo de Deus. Nunca mais viva a sua vida sem desejar o fogo do Espírito Santo, porque é o fogo que vai fazer de você um homem, uma mulher de Deus. Vem cantar comigo, vamos clamar o fogo do Espírito Santo. Eu quero teu fogo, Senhor. Eu quero teu fogo, Senhor. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, incendeia, Senhor, a tua igreja. Se ela mandar a cantar, ela mandar a mandar, se ela bara cantar, ela mandar a mandar, se ela mandar e cantar, ela mandar a lá, se ela bara e cantar, ela mandar a lá, se ela bara e cantar, ela mandar, vem incendiar, vem incendiar, Espírito Santo, Espírito Santo. Visita cada irmão que assiste agora,
libera o teu fogo sobre a vida deles. Libera a tua graça, Espírito de amor. Libera a tua graça, batiza. Libera a tua graça, Espírito de amor. Batiza-nos com teu fogo, Senhor. Nada mais do que música boa e uma oração tão especial com Tony Allison, falando um pouco sobre esse fogo do Espírito Santo que sempre está presente na nossa vida. Esse quadro, que é a Pílula de Fé, produzida pela produtora Stone, está sempre trazendo, né, muitas novidades. Você pode entrar, né, no YouTube, produtora Stone Entertainment, e assistir as Pílulas de Fé e ficar acompanhando também todos esses momentos de oração muito especial. Bom, nós estamos aqui no programa Por uma Família Melhor, na difusora Pai Eterno, nas redes sociais da Basílica Sagrada Família. Estou aqui com o Mr. Santos, falando um pouco sobre vícios, né? Esse tempo de grandes festas, né? E de comemorarmos. Muitas pessoas acabam disturpando, né? O verdadeiro sentido, né? Das festas, do Natal, que é comemorar a vinda de Cristo como homem, como carne, né? Aquele que nasceu para nos redimir e para nos amar, e acaba trazendo vícios para suas vidas, né? Não apenas nesse período, mas assim, todos os períodos que tem comemoração no Brasil, nós acabamos caindo em festa, né? A gente fala que o brasileiro gosta muito de festa, que inclusive está sofrendo muito por conta dessa pandemia. Mas nós temos que saber, eu falava um pouco no bloco anterior, que o nosso verdadeiro sentido de nós cristãos é Jesus Cristo, é evangelizar, é o amor de Deus, e esse tem que ser o nosso sentido, né? O sentido da nossa vida. E saber também quando nós estamos entrando nos vícios, né? Por exemplo, isso está além do básico na minha vida. Eu estou tomando muito refrigerante, eu estou bebendo muito, isso está passando do normal, isso está atrapalhando, sempre tem efeitos, né, negativos. Todo vício, a maioria dos vícios tem efeitos negativos na nossa vida. E nós temos que saber controlar um pouco esses vícios. No final do primeiro bloco, a gente tá falando basicamente assim, qual que é o problema do vício, né? Tipo assim, se a gente for tentar resumir, é porque a nossa finalidade principal, que é Deus, que é amar a Deus, que é ir pro céu, que é ser santo, acaba sendo substituída por alguma coisa. Seja pelo celular, seja uma bebida, seja por um videogame, seja por uma droga, seja por um cigarro, enfim. Deus, que é a nossa finalidade primordial, que é a nossa direção, até porque Salmo 40 diz, né, que a nossa alma suspira por Deus, nossa alma tem sede de Deus. Então, Deus é trocado de lugar com alguma coisa. Isso entra na questão de que entra o esfriamento espiritual, entra também que nós não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas, como é o primeiro mandamento. E já vamos começar a discussão a respeito, tipo assim, se o vício, ele é um pecado. Que a gente explicou que ele é errado, mas a gente não falou se ele é pecado ou se ele não é. Primeiramente, gente, quando a gente coloca algo no lugar de Deus, né, a gente já está pecando contra o primeiro mandamento. É amar a Deus sobre todas as coisas, não é amar a cerveja acima de todas as coisas, não é amar o álcool acima de todas as coisas, não é amar o celular acima de todas as coisas, não é amar os seus likes, não é amar os seus seguidores, os seus views acima de todas as coisas. É amar a Deus sobre todas as coisas. Então, todo vício, ele inicia como uma ofensa ao primeiro mandamento. E aí depois, dependendo do tipo do vício, pode virar uma ofensa a outros mandamentos. Por exemplo, pessoas que têm dificuldade com pornografia e masturbação. Além de ser um vício contra o primeiro mandamento, ele também é um vício contra o sexto, né? Que é o mandamento sobre a castidade. Uma pessoa ela é viciada em álcool, bebidas alcoólicas. Ela entra no pecado da gula, né, que é o exagero, ou por alguma comida, por doce, por salgados. Então, o vício, ele se torna um pecado a partir desse ponto.
Só que ele só se torna um pecado mortal a partir do ponto que a pessoa, ela se reconhece como um viciado. Na verdade, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, porque todo pecado mortal, ele requer uma consciência, na verdade. Ou seja, uma livre consciência, uma consciência plena, na verdade, que ela está cometendo pecado. Existem pessoas que não sabem que são viciadas, e existem pessoas que sabem que são viciadas e não escutam. As primeiras pessoas que não sabem que são viciadas, primeiro que elas não têm plena consciência do ato mal que elas estão fazendo. Mas isso não deixa de ser pecado. É um pecado venial. A partir do momento que a pessoa ela toma consciência, ela se encontra em pecado mortal. Então, o vício é um pecado? Sim. Se ele vai ser mortal ou se ele vai ser venial, tudo que a gente tem que adaptar ao caso concreto. Não vamos falar assim que todos os viciados estão em pecado mortal. Primeiro tem que olhar a origem do vício, a frequência, se a pessoa tem consciência ou não, enfim. Então, se a gente for tentar falar sobre a maldade do ato em si, o vício, ele constitui uma matéria grave. Até porque para ser um pecado mortal tem que dizer que isso, né? Matéria grave, livre consentimento e plena consciência. Então a pessoa sabe que é pecado, ela comete o pecado livremente e isso é pecado em alguma coisa. Então, isso que a gente tem que falar a respeito do vício. Se você é uma pessoa que é viciada e você não sabia que constituía um pecado, procure um bom sacerdote, procure uma boa confissão. E, além disso, você tem que estar inicialmente com a vontade de querer sair do vício. Até porque não adianta nada você confessar esse pecado sem ter se arrependido dele, na verdade. E aí já entra um pouco a questão de como curar o vício. Isso, como curar o vício. O primeiro passo é confessar, né? Se você já viu que o vírus, que ele tá afetando a sua vida, que já virou um pecado, né? Que você tem consciência, igual o Rafael falou, você tem primeiramente confessá-lo. Ir ao padre e falar, padre, olha, eu não tô conseguindo, isso tá afetando a minha vida, eu tô colocando isso em primeiro lugar. Às vezes o vício, ele afeta a família da pessoa muito, porque a pessoa, tipo, por exemplo, um vício de uma bebida, a pessoa acaba que prejudica todo ao redor. Tem muitas pessoas que chegam no Natal, Réveillon, e elas ficam com medo, ficam traumatizadas, sabe? Por quê? Porque eles têm aquela lembrança ruim, às vezes do pai, da mãe, do irmão, do filho, tipo, passando vergonha, fazendo besteira, né? Por causa de um vício, de uma bebida, né? E o que acontece? O vício, ele precisa, primeiramente, você assumir que ele é um vício, né? Primeiro passo. Conhecer que você é um viciado, né? Isso, Tipo assim, porque senão não adianta. Se você acha que não é vício, você não vai se tratar, porque você tá normal, segundo você mesmo. O segundo passo é pedir ajuda, porque sozinho você não consegue. Se você não pedir ajuda, você acaba que volta de novo pro vício, porque às vezes o vício te dominou e te deixou tão fraco, tá tão possuído em cima de você, que você acaba que você tá amarrado, sabe? Sabe quando você tá em uma... Sabe aqueles desenhos antigos que tinha pica-pau, sei lá? Que tinha aquela bola de peso assim amarrada no tornozelo dos a bichinhos? pessoa fica presa, né? A pessoa fica presa e ela não consegue sozinha. Às vezes ela precisa de alguém pra falar pra ela, ajudar, dar um apoio. Você conhecer e, ó, o terceiro, criar uma estratégia, né? Como que é criar estratégia? Você tem que pensar assim, poxa, eu vou tal lugar, um vício da bebida. Eu vou tal lugar. Esse lugar, ele me propõe o vício, né? Ele me propõe, por exemplo, eu vou num bar, ali eu vou estar rodeado de gente bebendo. Será que é legal eu ir lá nesse lugar? Será que Evitar as compensa? ocasiões, né? Aham. Então tem que evitar a ocasião, porque a estratégia mesmo é você, por exemplo, você vai ficar sozinho em casa, você sabe que você tem um vício em, sei lá, pornografia. Você vai ficar sozinho em casa e, tipo, proporcionar esse momento pra você. Vai acabar que você vai cair, porque você é fraco. Você não vai ter ajuda. Cai no ocioso também. Cai. Que é o que a gente falou no início, né? Acaba que esse tempo ocioso acaba nos levando a esse vício, né? E também ao pecado. Então, muitas vezes, quando nós estamos parando, esse tempo vazio leva a mente, né, a pecar, né? E por isso que nós precisamos estar em oração, com essa sintonia com Deus, para não cair no pecado, né? Grandes santos passaram por essas dificuldades, né? Muitos santos, né? Você que não conhece a história dos santos, é convidado a conhecer um pouco a história dos santos.
E Santo Agostinho, por exemplo, era um santo que passou muito por essa dificuldade, principalmente pela questão sexual, né? Ele sofria grandes tentações e teve uma vida sexual muito ativa antes, né, de se tornar padre, antes de se tornar bispo e depois santo. E ele tinha muitas dificuldades. Mas nem por isso, nem por essas vontades que eu sinto, significa que se eu sentir a vontade, porque eu sou ser humano, eu tenho que estar em oração, tenho que estar em sintonia com Deus, né? E sempre pedir a Ele em oração pela santidade, né? Não é porque eu senti, eu já estou em pecado e eu posso desistir de tudo. Não, se eu sentir, eu vou estar em oração, eu vou me confessar, eu vou estar em oração, né? Eu vou ocupar o meu tempo com coisas de Deus, né? Estou ali no trânsito, né? Aquele trânsito intenso de Goiânia, né? Parado ali no trânsito. Em vez de eu pegar e falar um palavrão pro meu irmão que está no carro do lado, aguarda, espera, tenha paciência, liga ali, vai rezar um texto, liga na rádio ali, liga na difusora Pai Eterno, escutar música religiosa, né? Escuta o Mr. Santos. Também, né? O podcast aí. Então, se ligue a Deus nesses momentos. Não deixe o ócio, não deixe esse tempo ocioso tomar conta, né, dos seus pensamentos. Não deixe o pecado tomar conta dos seus pensamentos, né? Se ligue a Deus e vai acontecer, porque, como se diz, o mal ele nunca descansa, né? Ele sempre vai estar ali cutucando. Então, falar que não vai acontecer e não vai acontecer tentação, eu vou estar mentindo, porque até Jesus Cristo recebeu tentação. E por que que nós não vamos receber? Né? E nós temos que ser fortes para não cair em tentação, né? E é uma das está na oração que o próprio Jesus nos ensinou, né? Orar, estar em sintonia para não cair em tentação. E uma coisa que a gente tem que também aprender a fazer, a pessoa viciada tem que aprender a fazer, é saber domar as suas vontades. A gente tem que entender que é a nossa cabeça que manda o nosso corpo. Sim. E não o inverso. O vício é um vício de consciência, é uma corrupção de um hábito. E como é que a gente trata isso? Existem pessoas que querem tratar da forma de colocar uma coleira. Porque a vontade, ela vai vir. E existem vontades que não fazem mal assim para o ser humano, exceto se elas estão viciadas. É como se você estivesse querendo controlar um cachorro bravo. Como é que você aprende a controlar um cachorro bravo? É segurando a corrente mais forte? É reprimindo? Prendendo? Não, na verdade é educando. Ou seja, você educa a sua consciência para que ela esteja moldada e que a sua própria consciência possa mover o seu corpo. Por exemplo, uma pessoa que tem vício em cigarro, alguma hora o corpo dela vai dar uma vontade de fumar um cigarro. E o que geralmente as pessoas fazem? Vem esse pensamento? Eu vou afastar isso aqui. Nossa, tipo assim, quero fumar um cigarro. Não, vai fumar um cigarro não. Mas por que não? Porque não quero. É errado, não deve. Você tem que, na verdade, se moldar. Você tem que mudar sua consciência. Porque aí quando essas vontades vierem, você já vai ter na sua consciência racionalmente que você não deve. Por que você não deve fumar cigarro? Ah, porque faz mal, está machucando a minha família, está me machucando. Eu consigo ser uma pessoa melhor sem isso. Então essas coisas, elas vão moldando a nossa consciência e a partir disso vão fazendo com que a gente resista melhor às tentações. Porque elas virão. Existem pessoas que passam anos e anos libertos dos seus vícios. Uma ocasião de queda volta 100% pior. Então a gente tem que primeiro reconhecer, que nem o Guilherme falou, a gente tem que reconhecer que é um viciado. Tipo assim, eu sou um viciado e o meu vício é em tal coisa. Segundo, você tem que procurar uma ajuda. Joga, tipo assim, aquele problema na luz. Chama a ajuda de alguém, seja um familiar seu, uma pessoa que você confia, um padre, um diretor espiritual, Um psicólogo, né? psicólogo, se for o caso. E grandes pessoas na história da humanidade sempre tinham um mestre ali, né, a seguir, né? Eu sou filósofo e assim sempre dentro da filosofia, sempre os grandes filósofos sempre tinha alguém para ajudar, para conduzir. E eu acredito que na nossa vida nós temos que ter os nossos mentores, os nossos diretores espirituais. Ninguém cresce sozinho e não foi sozinho que Jesus nos ensinou a viver e a crescer. Foi com o outro, né? Em comunidade. Estar ligado com o outro é a missão.
a nossa missão, é amar o outro, né? Nós temos os mandamentos, mas Jesus Cristo ele resume todos ali em um e atualiza que é amar uns aos outros, né? Assim como ele nos amou. E grandes santos, eu gosto de falar muito de Santa Teresinha, que é a minha intercessora, vem falar que o único modo de nós encontrarmos essa santidade é através desse amor, é através deste mandamento, né, que Cristo nos deixou, amando o próximo. E acaba que resumindo, porque quando nós amamos o próximo, esse amor sem querer nada em troca, esse amor mais filia, né, e esse amor mais que nos une, né, a Cristo, nós estamos cumprindo também os outros mandamentos, né? Porque quem ama não mata, quem ama não mente, quem ama não trai, quem ama segue os mandamentos de Deus, né? E todos os outros que ele nos deixou. E não só mandamentos, mas ensinamentos também. E é muito bonito, principalmente nesse tempo de Natal, nós revermos a nossa vida, nós revermos como foi nosso ano, principalmente agora depois de um ano tão difícil, com essa pandemia, com várias restrições, com muitas dificuldades. O que eu fiz de errado? Como que eu posso fazer para engrandecer? Como que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Como que eu posso fazer para estar mais próximo de Cristo? Como que eu posso fazer para confiar, mesmo perante a dificuldade? Nossa Senhora ali, mesmo sabendo que estava grávida de Cristo, mesmo sabendo que José podia colocá-la em praça pública ali para ser apedrejada, porque naquela época as mulheres solteiras e grávidas eram apedrejadas em praça pública. Ela acreditou no Senhor e falou: eis aqui a sua serva, e seguiu em frente. Mesmo com Jesus na cruz, Nossa Senhora ficou até os últimos momentos, né? Ela não desistiu, ela foi humilde, ela foi fiel e ela amou, não apenas seu filho, mas todos ali que estava à sua volta, né? E o testemunho de Nossa Senhora seja inspiração para nós superarmos todas essas dificuldades que nós passamos esse ano, né? E desde já eu já agradeço imensamente aqui o Mister Santos, agradeço você também que nos acompanha na Difusora Pai Eterno e também nas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família. Esse ano foi muito difícil, com muitas mudanças de cenário, estúdio, horários, mas sempre para levar Jesus Cristo até você, até a sua família, para estarmos juntos em oração, porque foi essa a missão e os ensinamentos que Cristo deixou a nós, estarmos unidos em comunidade, em unidade. Então que nós possamos sempre estar unidos, onde for, seja pela internet, seja pelas redes sociais, seja presencialmente, seja até mesmo à distância, mas que estejamos unidos ali no amor de Cristo. Muito obrigado. Amém. Amém. Siga a gente no nosso Instagram, mrsantos.podcast. Vocês vão ter acesso a todos os links das nossas redes sociais, dos nossos contatos. E também dá uma força lá pra gente, divulgar o nosso material, o nosso conteúdo, que a gente está sempre preparando alguma coisa bem bacana lá pro nosso Instagram. E uma coisa, não deixe de perseverar. Não deixe de perseverar, porque o vício, se você deixar um dia você cair, você perde tudo o que você fez, né? E se cair, não desanime. Isso, volte. Volte sempre. Isso mesmo. Se cair, lembre sempre que o Senhor, que Jesus Cristo está com você. Muito obrigado, você que nos acompanha. Nosso programa está chegando ao fim, mas amanhã nós estamos de volta aqui na Difusora Pai Eterno, nesse mesmo horário, e no domingo nós vamos começar ao meio-dia. Nós estamos começando agora ao meio-dia com a Santa Missa ao vivo aqui da Basílica Sagrada Família. E agora nós vamos ficar com essa vinheta, né, de unidade. Nós estávamos falando de unidade. Esse ano nós não estávamos aglomerados mais, né? Não podemos estar aglomerados, mas que a unidade aqui na Basílica Sagrada Família está muito ativa, mesmo à distância, mesmo com as restrições, nós sempre estivemos em unidade, nunca paramos, estamos sempre nesse dinamismo, sempre seguindo em frente. E eu te convido também a seguir em frente com Cristo, seja qual for a dificuldade.
porque Deus, Ele te ama muito. Tchau. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir.